nossa igreja. E dando sequência ao que estamos pregando, hoje eu quero falar sobre o segundo maior obstáculo ao contato das pessoas com a palavra de Deus. O primeiro, semana passada eu falei aqui, é o diabo. Esse nome que as pessoas não gostam de falar, tem gente que fala, opa, nem quero, nem fala, até mudaram o nome dele para encardido. Por que será? Porque é meio manchado, alguma coisa assim? Isso é uma brincadeira que eu me lembro que um padre utilizava, que uma vez eu assisti uma mensagem dele muito importante, padre Léo, ele gostava de chamar o diabo de encardido. Uma vez eu passei uma mensagem do padre Léo no telão da igreja, sobre pensar nas coisas lá do alto. Quem se lembra disso? Lá no Olegário Maciel. Quantas vezes eu ouvi aquela mensagem? Umas 3 ou 4. Pensai nas coisas lá do alto. Aquele homem depois, mais tarde, morreu de câncer, morreu muito jovem, diga-se de passagem. A palavra de Deus, ela muda a nossa vida, mas ela tem inimigos, e o principal deles é o diabo. O diabo, não subestime a existência do diabo, não tem que ficar dando espaço para o diabo, não, mas não pode subestimar a presença dele, não pode subestimar a ação dele, não pode subestimar o poder dele. O diabo tem o poder de roubar, ele tem o poder de matar, e ele tem o poder de destruir. Se você estudar a Bíblia de maneira completa, você vai ver que Deus deu ao diabo, é incrível isso, Deus deu a Satanás poderes, permissões. O homem também deu, quando o homem pecou, o homem deu poderes ao diabo, deu poderes a Satanás. Então Satanás, ele realmente é o adversário mais operante, externamente operante. Desculpa o que eu vou falar, mas nesse exato momento em que eu estou pregando aqui, ele está tentando roubar a palavra dos ouvintes aqui. Quer que eu te prove isso? Jesus, contando aquela parábola do semeador, ele fala de 4 tipos de coração. Ele fala daquela semente que cai na beira do caminho, e as aves vêm e roubam a palavra. Sabe de quem que ele está falando ali? Ele dá o discernimento um pouco mais adiante. Ele está falando que o diabo rouba a palavra. Atenção, não seja roubado nessa noite, porque a palavra que está sendo pregada aqui agora, para mim e para você, é a palavra de Deus, é a palavra que nos salva, é a palavra que nos muda, é a palavra que nos consola, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos direciona. Andando na palavra, a sua vida será uma vida reta, será uma vida próspera, será uma vida frutífera, e mais, andando na palavra, você está provando que ama a Deus. Hoje a Lara falou isso aqui no louvor: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus é guardar os seus mandamentos, gente. Amar a Deus não é ficar com palavrinhas, nem cantando músicas. As músicas são importantes. Um certo cantor evangélico disse que os crentes não falam mentiras, geralmente, eles cantam mentiras. Eu achei muito forte isso, porque muitas vezes estamos cantando coisas que não estamos fazendo, falando com Deus que tudo para nós, o que importa é Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, às vezes cantamos coisas que não estamos fazendo. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus é poderosa, e a palavra de Deus vem para nos transformar, mas o inimigo dela está em derredor. Pedro, o apóstolo Pedro, falou claramente: fiquem alertas, foi essa expressão que ele usou. O diabo, o vosso adversário, está em derredor, procurando a quem possa tragar, porque esta é a grande guerra, é a guerra pela sua alma. Neste momento o Espírito Santo está em guerra pela sua alma, o diabo está em guerra pela sua alma, porque Jesus disse que só tem 2 destinos:
ou é céu ou é inferno. As pessoas não estão gostando de falar em inferno. Inclusive tem uma teoria por aí de que Deus não vai jogar ninguém no inferno, e não é o que está nas escrituras sagradas. Gol, hoje é dia dos carros, hein? É o maligno, misericórdia. HHZ 6802 vai ficar sem bateria. Gol HHZ 6802. O pessoal está fazendo o trabalho deles, né, gente? É isso mesmo, obrigado por estarem fazendo. Das próximos domingos vai ser no telão, eu não vou interromper nada aqui para fazer isso, tá bom? Então fiquem bem atentos. O telão vai comunicar para vocês aí o que está acontecendo. Vamos então falar do segundo inimigo. O primeiro é o diabo. O diabo, apareceu o infrator, gente. Ele levantou tão quietinho, ele esperou passar 30 segundos, vocês viram? Tipo assim, para ninguém pensar que fui eu, né? É, Rodrigo. Essa foi demais. Corre lá, Rodrigo. Mas vamos ter que empurrar seu carro. Vocês não vão gostar do que eu vou pregar hoje. Vou até dar um sorrisinho. Teve um irmão antes do culto, que eu não vou falar o nome dele, mas começa com P e termina com O, que falou assim: o senhor vai pregar hoje? Vou sair antes da pregação. Falei, brincadeira, para com isso. Deixa eu te falar, não, isso é uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, mas receba a palavra que eu vou te falar agora. Eu vou te falar agora do pior inimigo, não vou falar do maior, do pior inimigo. A palavra de Deus, inimigo da palavra, aliás, inimigo da palavra. Pronto. Abra sua Bíblia, quem quiser, na NVT, em João 3,19. Eu vou colocar aqui também, a Olívia também vai colocar, Evangelho de João, capítulo 3, e versículo de número 19. Você não vai gostar do que eu vou te falar agora, ninguém gosta. Jesus falando, e a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Nós vamos agora, Olívia, mudar para NVI. Pode mudar, nova versão internacional. Veja como é que é bom, né? O recurso técnico aqui. Este é o julgamento. A luz, e a luz é Jesus, veio ao mundo, e a Bíblia diz que ele veio, e ele veio mesmo, mas os homens, aqui está falando os homens, a humanidade, homens e mulheres, a humanidade, amou ou amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. O segundo ou o pior inimigo da palavra de Deus são as obras más que existem dentro de nós, a começar de quem prega, chegando lá em quem ouve. As obras más, queridos amigos, irmãos, visitantes aqui, o homem é por natureza mau. Esta ideia de que existem pessoas do bem e pessoas do mal, ela não é bíblica. Fulano é do bem, toma o dinheiro dele para você ver se ele é do bem, mexe na família dele para você ver se ele é do bem, mexe com a esposa dele para você ver se ele é do bem.
Tira alguma coisa dele para você ver se ele é do bem. Isso está falando de mim, de você e de quem está aqui me ouvindo, e pela internet também tem pessoas escutando. Não existe isso, é um engano, dividir as pessoas em do bem e do mal. É um equívoco, é uma palavra errada, porque a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da graça ou da glória de Deus. Todos pecaram. Davi fala: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. O mesmo Salmo também fala que não há um só justo na face da terra. O próprio Jesus disse: bom é só um. Jesus disse que bom só um, e ele ainda apontou para o Pai, mesmo ele sendo Deus, ele aponta para o Pai, é o mistério da Trindade. O Filho apontando para o Pai, dizendo que só o Pai era bom. Por mais que eu queira respeitar você nessa noite, por mais que eu tenha o seu respeito, talvez alguns aqui tenham essa consideração por mim: o pastor é um homem do bem. Aqui dentro de mim e dentro de você, tem a natureza das trevas, as obras das trevas estão dentro de nós, elas fazem parte da natureza caída, que todos nós temos dentro de nós. Então, quando a Bíblia fala, isso que nós lemos aqui, os homens amaram as trevas no lugar da luz, a Bíblia explica o porquê, porque as suas obras eram más. Sabe por que muitos de vocês aqui, ou muitos de nós, é mais polido assim, às vezes não quer se aproximar tanto da palavra de Deus? É porque a palavra de Deus revela a maldade que existe dentro de cada um de nós. A palavra de Deus, ela nos desnuda, ela aponta os nossos erros, ela aponta os nossos pecados, ela aponta o jeito errado de agir. A palavra de Deus, ela é cortante, a palavra de Deus não deixa dúvida, a palavra de Deus, ou você está com ela ou você está fora dela, ou é 8 ou 80, não tem jeito, a palavra de Deus é decisiva. O diabo, lá no Éden, inventou a meia palavra de Deus, que muitas vezes está sendo pregada, que é aquela palavra que não te confronta, aquela palavra que não te faz mudar, é aquela palavra que faz você às vezes sentar nos bancos das igrejas, e segunda-feira está vivendo a mesma vida velha de sempre. Às vezes é uma palavra para massagear você, é uma palavra para agradar você, para manter a igreja cheia, ou para manter os dízimos da igreja funcionando. Mas a palavra de Deus, ela tem que mexer com a gente, a palavra de Deus tem que expor as nossas trevas. Quem quer andar na luz, terá contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o verbo de Deus, Jesus, que veio, ilumina a todo homem e mostra o erro. A palavra de Deus, ela mostra o erro. Então, a natureza pecaminosa de dentro de nós, ela é inimiga da palavra, ela é contra a palavra, porque ela vai mexer com a gente. Quando você for confrontado em coisas como não viver uma vida imoral, em prostituição, em adultério, respeitar totalmente os limites do casamento, quando você for confrontado sobre ser fiel a Deus nas suas finanças, deixar o amor ao dinheiro, abandonar o amor ao dinheiro e amar a Deus, quando você for confrontado em perdoar quem te magoou, quem te feriu, quem te traiu, quem te abandonou, então, a Bíblia diz que os homens amaram as trevas. E o que são as trevas? Para nós entendermos com clareza, e enquanto preparava a mensagem, eu anotei aqui 3 coisas que apontam para o que são as trevas, então preste atenção
para você fazer até a sua autoanálise nessa noite. A primeira coisa que indica trevas é ocultação de pecado. Nós temos o seminário Caminho de Deus aqui, e tem uma matéria que é dada no sábado, que é uma matéria que leva as pessoas a responder a seguinte pergunta: você pretende confessar suas culpas e seus pecados? Você pretende tirar o que está oculto? Hoje, se você estivesse conosco aqui, você ia ficar assustado com alguns depoimentos que nós vimos, de pessoas que falaram publicamente das suas dores, das suas angústias, das suas culpas. Gente que confessou abuso sexual, gente que confessou insubmissão de esposa com marido, publicamente. Gente que confessou que abandonou, gente que confessou que agrediu filhos, que bateu violentamente em filhos. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? As trevas saíram da vida delas. Porque tudo que você oculta é trevas. É só você pensar na escuridão. Se apagássemos todas as luzes aqui agora, tudo ficaria escondido, não veríamos talvez os rostos aqui das pessoas. Por quê? Porque trevas ocultam. Então trevas, quando a Bíblia fala que os homens amaram as trevas, sabe o que a Bíblia está dizendo? Os homens não quiseram confessar os seus pecados, e a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sem confissão de pecados não haverá perdão. Se o pecado não for confessado, ele não é perdoado. Portanto, se você quer entender o que a Bíblia chama de trevas, eu estou te explicando agora: ausência de confissão, esconder os erros, esconder as mágoas, os rancores, não deixar que ninguém saiba, muito menos ainda as autoridades espirituais sobre a sua vida. É esconder do pastor, esconder do líder da célula, esconder do irmão que te discipula, que tem um pecado dominando a sua vida. Então, se você quer entender o que é trevas, trevas é ocultação de pecado. Também trevas são as quebras dos princípios de Deus. Uma pessoa que vive quebrando os princípios de Deus. E quais são os princípios de Deus? Estão nas Escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não farás para ti imagem de escultura. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Amem os vossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros de coração. Estes são os princípios que Cristo deixou. Ele veio, o princípio veio, a luz veio para os homens, mas os homens rejeitaram, e têm rejeitado até hoje. O maior conflito que existe na face da terra é esse conflito, não é outro. É esse conflito, é o conflito das trevas com a luz. Não é o do bem e do mal, é das trevas com a luz, é do pecado com a santidade. Esse é o maior conflito existente no mundo afora. Então, a ocultação de pecado, a quebra de princípios de Deus são trevas. E a Bíblia também relata algumas obras que são obras da carne, e essas obras também são trevas. Elas estão em Gálatas 5, eu peço ao Olivia que coloque na NVI mesmo, Gálatas 5, a palavra do Senhor diz, Gálatas 5, 22, fala do fruto do Espírito. Deixa eu voltar aqui, Gálatas 5, 19, ora, as obras das trevas, que os homens amam mais, e rejeitam a palavra de Deus por causa dessas obras, que querem que fiquem ocultas, que não querem trazer à luz essas obras. As obras da carne são manifestas, como? Pela luz. A luz mostra que alguém está vivendo em imoralidade sexual. Os homens todos aqui, as mulheres também,
Hoje houve uma confissão de uma pessoa no seminário, que tem uma vida oculta na área de pornografia. Uai, pastor, as pessoas falam assim, na frente dos outros falam. Um ambiente protegido, um ambiente preparado, nós temos um ambiente próprio para isso, mas as pessoas ficam livres das trevas. Quando confessam, as pessoas vão abandonar os pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa as suas transgressões e as deixa, encontrará misericórdia. Está em Provérbios isso. Mas aquele que esconde, que oculta, aquele que guarda, que esconde para si, ele entra em decadência. É o que a Bíblia diz. Toda pessoa que oculta pecados e mazelas, mágoas e rancores, essa pessoa entra em decadência. A sua vida não avança, não é uma vida de paz, não tem paz com Deus, não tem paz consigo e não tem paz com as pessoas. É por isso que as trevas, a carne, as obras das trevas são inimigas da palavra de Deus. Impureza, devassidão. O que é devassidão? Devassidão, uma vida devassa é uma vida sem controle, uma vida descontrolada em todos os sentidos, pessoas entregues a orgias e por aí vai. Idolatria. O que é idolatria? Colocar coisas no lugar de Deus. Idolatria não é só ter uma imagem de escultura e prestar culto a ela, não. Isso também é idolatria. Mas idolatria é colocar coisas no lugar de Deus. Tem pessoas colocando o trabalho no lugar de Deus, tem pessoas colocando o dinheiro no lugar de Deus. Só lembra de Deus mal no domingo à noite para ir num culto, para ter o desencargo de consciência. Isso é idolatria. Idolatra a própria vida. A vida da pessoa é o centro, tudo é para ela, tudo é em torno dela. E o Evangelho não é por causa de nós. Aliás, o Evangelho é por causa de nós, mas o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Jesus. O Evangelho é sobre o Filho de Deus. É sobre estar nele. Hoje os que vão batizar vão entrar nele. E a vida só existe nele. E é ele que está na eternidade esperando a gente de braços abertos. Mas para chegar lá tem um caminho. E o caminho é Jesus. E Jesus é a sua palavra. E as trevas impedem esse caminho, gente. Trevas impedem esse caminho. Ninguém pode chegar ao céu sem santidade. Ciúmes. Ciúme é pecado. Ciumeiras, isso é pecado. Pecado, gente, a Bíblia dá nome para isso. Não adianta psicólogo tentar te esclarecer isso. Isso é pecado. Ira, egoísmo, dissensões. O que é dissensão? Dissensão é criar contendas, criar rixas. Bem-aventurados os pacificadores. Olha a luz, olha a luz, olha a luz. A carne, dissensão. A Bíblia, a luz, Jesus. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os mansos. O que é manso? Aquele que tem uma margem longa. Não é manso mole, não é isso não, a margem dele é longa. Não, vamos aguardar, Deus proverá. Essa pessoa não sabe o que está fazendo. Essa é a luz. Facções, né? Pessoas que dividem as coisas, inveja, embriaguez. Olha aí a bebida alcoólica. Olha ela aí. Vai me dizer que bebida alcoólica é coisa da luz. Ah, mas eu não me embriago. Quem te garante? Quem te garante que o álcool não vai te produzir um resultado terrível ali na frente? Orgias, coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não, atenção, não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. É a palavra de Deus que está dizendo, não herdarão. Os ciumentos não herdarão o reino dos céus, os briguentos não herdarão o reino dos céus, os irados não herdarão o reino dos céus, os devassos não herdarão o reino dos céus. Aquele que não controla os seus impulsos sexuais não herdarão o reino dos céus.
por isso que a palavra de Deus é tão rejeitada, porque ela é luz sobre essas coisas. Ela é luz para mim, tá? Estou pregando para você aqui, apontando um dedo, mas tem pelo menos 3 voltados para cá. É luz para todos aqui. Eu como pastor, eu sou, aliás, o mais responsável por santidade aqui sou eu. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu não estou me colocando aqui num lugar mais alto que você, dizendo não, eu estou pregando a palavra que é para nós aqui nessa noite, porque a luz dissipa as trevas, mas os homens amam as trevas, porque não querem que suas obras más venham à tona. Satanás vive nas trevas, gente. Toda treva que tiver na sua vida é alojamento de Satanás e seus demônios. Toda treva, todo pecado que você estiver escondendo é abrigo para Satanás. Ele está escondido lá. Satanás vive nas trevas. Demônios vivem nas trevas. Alguns não entendem por que certas coisas dão tão errado em suas vidas. Obras das trevas que estão ocultas nas suas vidas. Satanás vive nas trevas, ele é das trevas. Aliás, o lugar que está preparado para ele é um lugar de trevas eternas. Há um domínio das trevas quando a pessoa ainda não recebeu a nova vida que Cristo dá. Isso está em Colossenses. Pode ir lá comigo, Olívia. Colossenses, no capítulo de número 1 e versículo de número 13, Olívia, coloca aí para nós. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Olha que coisa maravilhosa. Nele temos a redenção, o perdão dos pecados. Cristo nos tira desse ambiente de trevas, quer dizer, ocultação de pecado, desobediência aos princípios, obras da carne. Deus, por meio de Cristo, na ação do Espírito Santo, nos tira dessas trevas e nos coloca na luz. Aquela pessoa que foi resgatada por Cristo, ela agora cogita das obras da luz. Ela quer que toda obra que tenha oculta na vida dela venha à tona, porque ela não quer carregar nada oculto mais em sua vida. Eu até falei assim com você no início da mensagem, vou pregar uma coisa que você não vai gostar. É uma força de expressão, porque na verdade eu tenho certeza que essa palavra está chegando no coração de cada pessoa que está aqui nessa noite, porque é a palavra de Deus, não é a minha. Você não está ouvindo a doutrina de pastor aqui? Isso não é doutrina de homens, isso é a doutrina da palavra de Deus. Ele deixou essa palavra para nos salvar, Ele deixou essa palavra para nos levar para o céu, e não só nos levar para o céu, nos dar agora a vida que Ele prometeu, porque o diabo, o pai das trevas, o príncipe das trevas, aliás, vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, e é essa vida que eu quero viver. E eu te pergunto, qual é a vida que você quer viver? Se você quer viver a vida na luz, você vai ter que se aproximar da Bíblia. Se você quer livrar-se das obras das trevas, você vai precisar ler a Bíblia, meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia, colocar em prática, porque os mandamentos têm que ser obedecidos. Não basta dizer que leu, não basta dizer que memorizou, é preciso praticar, é preciso colocar em prática. Se você sabe que tem que ser batizado, por que você está resistindo ao batismo até hoje? Você é crente ou não é? Você entregou sua vida a Jesus ou não? Jesus disse assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. Quem, porém, não crê, já está condenado. Vai ter compromisso com Cristo ou não vai? Vai andar com Ele ou não vai? Vai andar na luz ou não vai? Tudo bem. Eu tinha mais coisas para falar aqui, mas o tempo passa rápido e tem batismo hoje, eu vou parar aqui agora. Você tem uma notícia para te dar. A luz
é Jesus, e o Espírito dele, que é luz, o próprio Espírito do Pai que está aqui presente, está aqui nesse lugar agora, está iluminando seu entendimento, e Ele está falando com você assim: filho, vem para a luz, abandona as trevas, saia de uma vida de trevas, para de ocultar pecado, para de ocultar mágoa, para de ocultar erro, vem para a luz. A luz mostra o caminho, o escuro causa tropeço, na luz você vai chegar aonde você pode. Na sua mente aí está assim: eu quero que Deus me leve ao céu, o dia que eu for, eu quero estar no céu. Só tem um caminho, esse caminho é o caminho da luz, e a luz é Jesus e a sua palavra. E aí eu termino essa mensagem dizendo o seguinte: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se nessa noite o Espírito Santo está mostrando para alguns aqui, que alguns ainda estão em trevas, hoje é noite de libertação, hoje é noite de salvação. Eu quero pedir à igreja que curva a sua cabeça e feche seus olhos, porque nós precisamos responder a essa mensagem. Quem sabe tem pessoas aqui nessa noite que precisam pular para a luz, precisam tomar uma atitude de deixar a vida de trevas, parar de pensar que é do bem e lembrar que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Não tem ninguém bom aqui dentro desse auditório. Segundo a Bíblia, o pecado está dentro de nós, mas ele precisa ser derrotado pela presença do Espírito Santo, que só vem se você permitir, que só vem se você convidar. E o Espírito Santo precisa da palavra para poder trabalhar no seu coração. É o Espírito Santo que está perguntando às pessoas presentes aqui nessa hora: em que lugar você está? Você está na luz, ou você está ainda em trevas, ou ainda tem áreas de sua vida em trevas? Pastor, como é que eu sei realmente que eu estou em trevas? Você nem pega a Bíblia para olhar para ela. A Bíblia não faz parte da sua vida, a Bíblia não te guia, a Bíblia não te confronta, você nem a conhece. Nosso Deus, pastor, mas isso é muito forte, não é não? Como é que eu vou conhecer a luz se eu não acendo a lâmpada? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É o que o salmista disse sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada, ela precisa ser acesa, ela precisa ser colocada no alqueire, aliás, em cima do alqueire, para iluminar todo o ambiente, não debaixo dele. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi pregada neste momento, o teu Espírito está agindo nesse auditório, e é só o Senhor que pode convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. Cada um responde por si nesta noite, Pai, mas a palavra foi pregada. Não é uma palavra para levantar muitos améns, muitos aleluias, muitos glórias, não, mas é uma palavra para sair pensando aqui dela: onde eu estou, na luz ou nas trevas? Aonde eu estou? Qual é a resposta? A sua resposta. E pode ser que tenham pessoas aqui nessa noite que precisem de uma oração para saírem de obras de trevas, para sair de um ambiente de trevas. Não vou convidar ninguém para vir à frente aqui, nem para ficar em pé, mas se você precisa de uma oração, você vai levantar sua mão direita onde você está. Se você percebe que as trevas estão tendo um comando, você percebe que não está na luz como deveria, você vai levantar sua mão direita onde você estiver agora, com seus olhos fechados, e nós vamos orar juntos aqui, e nós vamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Se você precisa, nesta noite, ter esta
iluminação que o Espírito Santo dá. É hora de você erguer a sua mão. Deus seja louvado. Algumas pessoas estão com suas mãos levantadas, e esse é você e Deus aí, não é para mim, não é para nós, é para Ele. Não tenha receio de erguer a sua mão e no íntimo pensar assim: eu preciso estar na luz, eu preciso que a palavra de Deus tome conta do meu coração. Tem muitas mãos levantadas, tem muitas pessoas dizendo: eu preciso andar na luz. Eu não estou dizendo que todo mundo aqui está em trevas, eu estou dizendo que tem muitas pessoas aqui que ainda estão com trevas nas suas vidas. Você que está com sua mão levantada, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, essas mãos levantadas são uma resposta ao Senhor, não são uma resposta para mim. Eu até me alegro muito em vê-las levantadas, mas elas são uma resposta para o Senhor. Ilumina essas vidas, revela-te para cada uma delas, mostra-te para elas. Senhor Deus, salva das trevas, tira das trevas, que a luz brilhe na vida de cada uma dessas pessoas. Na verdade, que a luz brilhe em todos nós. Eu vou convidar todo o povo reunido, já que você não levantou a mão, é porque você não estava enquadrado nisso, mas agora não tem como ficar fora. Quantos querem mais luz de Deus e podem levantar as suas mãos aos céus e orar neste momento e falar: Senhor, eu quero conhecer mais as obras da luz, eu quero conhecer mais a Tua palavra, eu quero andar mais nela, eu não quero ser um ignorante da Bíblia, eu preciso conhecer as Escrituras, aprofundar na palavra, conhecer os desígnios de Deus, porque esse é o caminho para o céu, é o caminho para uma vida abundante agora, é o caminho para uma vida que Deus aprova. Senhor Deus, amplia o nosso entendimento, amplia a revelação. Deus, desperta o Teu povo para ler a palavra, gera fome e sede de justiça. Senhor, em nome de Jesus, agora insere na mente e no coração de cada pessoa um desejo ardente pela Sua palavra, um desejo de conhecer mais a Sua palavra, um desejo de viver mais a Sua palavra. Ó Pai, essa é a oração que eu te faço, e eu creio que a resposta já chegou. A resposta já chegou, porque o Teu Filho já veio para fazer isso na nossa vida. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, você vai ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus, e você vai, nessa hora, dar um aplauso de louvor ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Você pode glorificar a Deus, pode exaltar o Senhor, porque enquanto você exalta Ele, te toca, Ele te enche. O Espírito de Deus está neste lugar, a palavra de Deus está agindo aqui, vidas estão sendo transformadas, o Espírito Santo está agindo aqui neste lugar. Aleluia! A nossa vida está sendo tocada pela palavra. Agora é hora de uma atitude. Quem já está, continue e aumente, mas quem não está, preste atenção agora. Você que não estava tendo um contato decente com as Escrituras Sagradas, o que eu chamo de contato decente? Todos os dias, do mesmo jeito que você almoça, janta, todos os dias, do mesmo jeito que você faz as atividades do dia, amar essa palavra, dar espaço para esse livro, que use no telefone, que use no tablet, que use no computador, que use no papel, como eu voltei a fazer, voltei também a fazer aqui, mas que a palavra de Deus seja a lâmpada para os seus pés. Conheça a palavra, conheça a Bíblia, não deixe o inimigo da Bíblia te afastar dela, não deixe o diabo te afastar dela, não deixe a sua carne te afastar dela, porque aqui estão contidas as palavras de vida eterna, as palavras que nos conduzem na direção do Pai. Se você tem sido negligente com as Escrituras, está na hora de você pedir a Deus que renove a sua fome, o seu desejo, ou que gere em você pela primeira vez um desejo de conhecer as Escrituras. Ao ler as Escrituras, a vida de Cristo vai ser revelada a você. Quando lemos as Escrituras, a vida do Senhor Jesus é revelada a nós. Pai Celestial, muito obrigado pela Bíblia Sagrada, muito obrigado por esse livro precioso, muito obrigado, ó Deus, porque a palavra contida nele muda a nossa história.
transforma a nossa vida. A palavra que está aqui, ó Deus, é a tua palavra. Deus, desperta mesmo o teu povo para ler, para meditar, para buscá-la todos os dias, que isso seja uma constante na vida dos cristãos. Deus, a tua palavra é vida para nós, e nós então, ó Pai, declaramos o nosso amor pela palavra, e nós vamos mostrar que te amamos, amando a tua palavra, praticando a tua palavra, Senhor, conhecendo a tua palavra. Revela-te a nós. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém.